Já dei escalação, vamos começar a falar dos assuntos por aqui. O primeiro deles, Renato no Cruzeiro. Gente, essa é uma informação do nosso colega jornalista Chico Garcia, que diz que o Cruzeiro tem interesse em contratar o Renato Portaluppi para 2025. E segundo o comunicador, as conversas já começaram, mas não houve uma proposta oficial ainda. Como é que te cai essa notícia, hein, CCD? Vai! Todos os anos, sem nenhuma exceção, a gente tem fortes especulações sobre possível saída do Renato ao final da temporada. Dessa vez, ela ganha um componente mais forte, porque ela vem de um clube que também, de alguma maneira, tem história com o Renato, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Além disso, o Chico Garcia, que é muito bem informado, que é um amigo que a gente tem, que hoje está brilhando em São Paulo, lá nos Donos da Bola, e em conteúdos do Grupo Bandeirantes, e também no seu canal do YouTube, é muito bem relacionado também com o mercado de Minas Gerais. Então ele tem fontes importantes ali. Eu não vejo nada de diferente na especulação, tá? Não vejo nada de diferente. Pelo contrário, eu vejo tanto Pelaipe quanto Alexandre Matos, que são os executivos do Cruzeiro, entendendo que, com um investimento de nomes poderosos, é preciso ter também um treinador com esse tamanho. Portanto, eu não vejo nenhuma surpresa nisso. Por outro lado... Não tem nenhum receio, não tem medo, não tem nada. Vai levar até Minas... Até porque o César já defendeu que o ano que vem tem que trocar o treinador. Tem que trocar. Para mim seria, inclusive, a forma menos traumática da saída. Tá, mas eu digo, e se fosse assim, algo para agora, assim, para levar já? Não, mas não é o caso. Não, eu acho que não é o caso de ninguém. Tá. Inclusive do próprio Cruzeiro, né? Do próprio Cruzeiro. Que, convenhamos, né? O Cruzeiro tá melhor que o Grêmio, né? O Cruzeiro tá na frente do Grêmio no Campeonato Brasileiro, tá mais vivo do que nunca na Copa Sul-Americana. Inclusive, o Munari defende que o Cruzeiro seja um dos finalistas, né? Da Sul-Americana, acho que sim, seja um dos finalistas, então não tabela. vejo. Por outro lado, tá tudo certo. Só é ambicionado, Kelly, quem tem moral para isso, né? Só que o Renato, e contra o Renato, pesa o seguinte: o Renato é um grande treinador do Grêmio. O último grande trabalho do Renato, além do Grêmio, foi o Fluminense, em 2007. O Flamengo ele não é considerado um grande trabalho do Renato, apesar dele ter ido para a final da Libertadores. Não é considerado pelos cariocas. Nenhum torcedor do Flamengo fala em Renato Carioca. Então é... Renato Carioca. É que eles chamam, né? Não, eles chamam de Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. Eu sempre fui Portaluppi, nunca fui Renato Gaúcho. Só pra nós, a imprensa aqui do Rio Grande do Sul... cima é Renato Gaúcho. Exatamente. Eu sempre chamo de Renato Portaluppi. Mas eu não vejo, e acho que seria a forma menos traumática do Grêmio terminar o ciclo Renato, o Renato indo para um grande trabalho. Tem um outro ponto positivo também, em cima da informação, me refiro, que é o alto investimento do Cruzeiro. Tá? E tem um detalhe, né? Quem é que treina o Grêmio? No ano que vem? Esse ponto que o Grêmio vai partir, não é a informação, tá? Não é a informação, mas o Grêmio vai partir para um novo ciclo mesmo. O Grêmio vai buscar um trabalho de alguém que não tem nenhuma relação. O Grêmio, vou dar um exemplo ridículo, tá, Vaguinha? Essa linha caixinha, assim. Sim. Tá? Uma linha de um treinador português. Rui Castro. Eu não sei o nome, não é informação. Eu tô dizendo assim, vai ter o rompimento de ciclo. Acabou, vamos para outra. Eu acho que esse ponto que o César fala do investimento é um ponto interessante, porque vamos deixar de lado a idolatria, a relação Renato-Grêmio. Pensando no Renato treinador, e isso vale para Inter também. Grêmio e Inter estão deixando de ser os clubes mais interessantes para os grandes treinadores trabalharem. O futebol está cada vez mais caro, o investimento está cada vez maior. O Inter, a gente falou no começo do ano sobre ser a maior janela da história do Inter. O Inter investiu 90 e poucos milhões. Foi apenas o 8º clube que mais investiu em contratações. E o Grêmio investiu um pouco menos, né? Perto do Inter, depois com as contratações do meio do ano. Mas, ou seja, tem 7 clubes que investem mais que Grêmio e Inter. O Cruzeiro está entre eles. O Renato tentou trazer o Matheus Henrique de volta, o Cruzeiro foi lá e pagou muito mais do que o Grêmio podia pagar.
Então, assim, para esses grandes treinadores... O Wallace O também. Wallace. Outros jogadores, E o- Caio Jorge. E o Renato é um grande treinador. Pensando em ter um elenco para brigar por título de Libertadores, capacidade de investimento para ter time para brigar por título de Libertadores de Brasileirão, Grêmio e Inter estão deixando de ser os clubes mais interessantes para os grandes treinadores. Muito bem, olha os comentários que estão chegando por aqui em relação a esse assunto de Renato Portaluppi, sondado em outro clube, tá na mira aí do Cruzeiro, segundo o nosso colega jornalista Chico Garcia. O Vinícius Pereira Lupin diz, o Renato não vai embora, tem a 8ª taça do Gauchão para ganhar. Lucas Medeiros, Renato no Cruzeiro, bem provável, pois tem jogadores que ele treinou. Wallace, Mateuzinho, Ramiro... Ó, tá lembrando aí, né, dos ex do Renato Portaluppi. Gugu Colorado, Renato Gaúcho treinador há 30 anos e tem 3 títulos. Como assim, gente? Socorro. Nessa linha deve ser... grandes títulos, Deve ser né? a Copa do Brasil com o Fluminense, com o Grêmio e a Libertadores, considerando... Não, acho que do Grêmio é Recopa, deve ser os 3 do Grêmio, a Libertadores, Copa do Brasil, Deve Recopa. ser a Copa do Brasil do Ele tá Fluminense. falando de 3 títulos, Na ele deve carreira. estar falando na carreira, porque ele tá falando de 30 anos treinador. Na verdade, Não, não, né? Porque 30 anos vai bater lá em 97, ele era jogador ainda. É. Só que... Ele começa a treinar no começo dos anos 2000, isso Madureira. eu acho... É que daí tu a gente desconsidera É que alguns ganhar outros, é né? difícil, esse é Não, o é ponto que- interessante, porque a gente pega os treinadores, por exemplo, o Roger, que tá treinando o Inter. Só que o tom dele é um tom crítico. É um tom crítico, tá? totalmente. Se tu pegar esse tom crítico dele e transportar para o mercado, transporta isso, tu vai ver que ninguém ganhou.